Salve, rapaziada, boa noite aí para todo mundo. O Bahia venceu no primeiro jogo da terceira fase da Copa do Brasil, 2-1 contra o Volta Redonda lá no Rio de Janeiro. E eu falei para vocês, o Bahia vai vencer o jogo. E detalhe, gente, o Bahia encaminhou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Brasil. Eu não tenho dúvidas nenhuma em afirmar que o Bahia hoje, se você analisar ali percentualmente a chance que o Bahia tem de avançar para a próxima fase, depois desse resultado conquistado hoje do 2-1, eu diria que é de 85% a 90%. E o Bahia vai ganhar no jogo da volta, muito provavelmente também. Por que eu estou falando que o Bahia está encaminhando já sua classificação para a próxima fase? É porque o Bahia hoje apresentou um grande futebol? Não, longe disso. É porque o Bahia criou muito mais chances, envolveu a equipe do Volta Redonda? Não, não é isso. É porque o Volta Redonda perdeu 4 jogadores titulares que começaram a temporada de fato jogando muito bem e conquistando resultados grandiosos contra times grandes. Contra o Vasco, Volta Redonda venceu de 2-1 no Campeonato Carioca. O Volta Redonda se classificou da segunda para a terceira fase da Copa do Brasil, eliminando o Atlético Goianiense lá em Goiás, nos pênaltis. O Volta Redonda, que eliminou o Botafogo na fase de grupos ali do Campeonato Carioca. O Volta Redonda que venceu o primeiro jogo no Campeonato Carioca também, na semifinal, contra o Fluminense. Depois tomou de 7, né? Mas venceu o primeiro jogo. Gente, aquele time do Volta Redonda que começou a temporada muito bem, já perdeu 4 jogadores. Lelê foi para o Fluminense, Pedrinho foi para o Ceará, teve outro jogador que foi para o Vila Nova, então naturalmente perdeu a qualidade técnica. Mas, óbvio, o confronto ainda está em aberto. 2-1, se o Volta Redonda vence lá na Fonte Nova, de 1-0, 1-0, miado, chorado, o jogo vai para os pênaltis. Se o Volta Redonda faz um 2-0, quem se classifica é o Volta Redonda para a próxima fase da Copa do Brasil. Fato, com certeza absoluta. O Volta Redonda hoje fez um jogo ruim? Não, fez não. O Volta Redonda foi muito mal? Não, nada disso. É porque o Volta Redonda caiu tecnicamente. Seus jogadores naturalmente não conseguiram. Os jogadores do banco não conseguem suprir à altura os que eram titulares no início da temporada. O Volta Redonda hoje fez um jogo bem redondo contra o Bahia. O jogo foi muito equilibrado ali durante 80% do tempo. E nos 20% que destoou positivamente para o Volta Redonda desequilibrar o jogo e criar muito mais chance do que o Bahia e que poderia até ter empatado o jogo. Acho que o resultado do 2-1 não traduz muito bem o que foi o jogo, tá? Porque o Volta Redonda finalizou mais do que o Bahia. Foram 17 finalizações do Volta Redonda contra 12 finalizações do Bahia. O Volta Redonda teve um pouquinho mais de posse de bola e foi uma posse de bola produtiva, tá, gente? Enquanto o Bahia teve 48% de posse de bola, ok. Finalizações na barra, o Volta Redonda finalizou 4 vezes, enquanto o Bahia finalizou 6 vezes. Finalizações na trave, o Volta Redonda finalizou uma, enquanto o Bahia não finalizou nenhuma bola na trave. Então, o Volta Redonda marcou bem a equipe do Bahia, dentro das suas limitações e das suas possibilidades, e contra-atacou bem, e quando tinha posse também criava boas chances. O Volta Redonda criou mais chances do que o Bahia na partida. Aí, porque o Volta Redonda não conseguiu um resultado melhor? Aí é que tá o grande ponto. Qualidade técnica, mais uma vez, gente. O Bahia hoje decidiu o jogo porque tinha jogadores mais qualificados. Primeiro gol da partida, quem participa? Biel e Everaldo. Everaldo recebe um bom lançamento de Daniel, corta para o meio e dá um tapinha. Biel entra aqui fazendo um facão na ponta do centro para dentro da grande área, pela ponta direita, e ele recebe um passe espetacular de Everaldo. Everaldo já falou assim, meu filho, faz e me abraça, já mandou a bola com as mãos, em perfeitas condições para Biel nem dominar a bola, já era para finalizar de primeira. Ele finaliza de primeira, bola no cantinho, 1-0 Bahia no primeiro tempo. Jogo muito equilibrado no primeiro tempo, tá, gente? Não foi um jogo de grandes oportunidades das duas equipes, não, foi um jogo muito equilibrado, que o Bahia foi mais eficiente. No segundo tempo, o Volta Redonda empata a partida com gol de cabeça, num cruzamento de escanteio, a defesa do Bahia vacilou, e o Gabriel Bahia empatou a partida. 3 minutos depois, Gabriel Xavier, num cruzamento agora na cobrança de falta de Biel, né? Ele cabeceia e faz o 2-1. Então, Biel, mais uma vez, sendo muito decisivo. Everaldo também fazendo outra grande partida. E semana após semana, Everaldo vem evoluindo com a camisa do Bahia. Quando ele foi contratado, muita gente até me perguntava, né, durante as lives. Então, para você, quais são as melhores contratações do Bahia até o momento? Isso aí lá em fevereiro, março, tá, gente? Assim, uns 2 meses atrás. Eu falava Everaldo, Biel e Marcos Felipe. Everaldo começou muito mal a temporada, começou em queda,
mas depois está ressurgindo e está fazendo muitos gols, contribuindo com assistência, se movimentando muito bem, dando bons passos. Então, Everaldo cresceu demais na temporada até o momento e vem se tornando, sim, um dos melhores jogadores do Bahia na temporada, junto com o Biel, que esse, sim, é o melhor disparado da temporada, e Marcos Felipe vencendo também um goleiro que vem apresentando um bom recorte aí de início de temporada, né? Gabriel Xavier muito bem também, Cano muito bem também. E aí é que tá o ponto. O banco do Bahia é Ademir, que entrou no segundo tempo, estreia da Ademir hoje na Copa do Brasil com a camisa do Bahia. Não tem como fazer uma grande análise, porque Ademir jogou 20 minutos e tal, faz parte do show. Só que eu queria tocar no ponto de Ademir aqui, e não é nem para falar sobre ele exatamente, é para falar sobre o que Renato Paiva fez. Eu não falei para vocês que 80% da partida foi equilibrada e 20% do jogo o Volta Redonda desequilibrou positivamente para o lado do Volta Redonda e o jogo ficou ruim para o Bahia era para sofrer um empate? Sabe quando é que esses 20% aconteceu? Quando o Renato Paiva mexeu mal na equipe. Ele tirou Danielzinho, que era o jogador que estava fazendo uma trinca de meio campo ali, junto com o Azevedo e também com o Iago Felipe. Ele tirou Danielzinho e colocou Ademir. Ou seja, perdeu a força no meio campo. Ademir é um jogador do lado de campo, de velocidade e tal. E o Bahia perdeu força no meio campo. Depois, gente, ele tirou ali o Iago Felipe para colocar o Diego Rosa, ok? Mas ele tirou o Azevedo para colocar Mugni, que é um jogador um pouco mais construtor do que um cara que vai desarmar muitas bolas. E aí o Bahia perdeu o meio campo. E perdendo o meio campo, o Volta Redonda cresceu muito de produção. Não é à toa aqui. O Renato Paiva mexeu aos 20, 24. Aos 26, o Volta Redonda cria uma chance clara e perde um gol. Aos 29, o Volta Redonda cria outra chance clara e perde mais um gol. Aos 35, o Volta Redonda cria outra chance clara e perde mais um gol. Algumas finalizações para fora, finalizando mal os jogadores de Volta Redonda, e outras o Marcos Felipe tendo que fazer algumas boas defesas. Então, assim, o Volta Redonda foi melhor de um modo geral no jogo. Acho que o resultado justo hoje poderia ser um empate. E porque o Bahia também, mesmo o Bahia sofrendo muito ali no sprint de 15 minutos durante o segundo tempo, o Bahia ainda poderia matar de vez o confronto fazendo 3-1. Com o gol perdidaço de Arthur Salles. Gente, esse Arthur Salles é muito ruim, viu? Ele pode calar minha boca no futuro e melhorar demais o desempenho dele nos próximos jogos, sei lá. Mas, meus amigos, eu lembro de uma partida de Arthur Salles contra o Fluminense do Piauí, na eliminação do Bahia na Copa do Nordeste. Ele finalizou, ele recebe 3 cruzamentos da ponta esquerda, e ele estava sozinho na grande área. Ele não tem cacoete nenhum de finalização. As 3 cabeçadas foram finalizações horrorosas. Hoje, mais uma vez, ele recebe um bolão, fica cara a cara, podendo matar o confronto, e ele finaliza a bola toda torta para um lado, uma direção completamente diferente da barra. Mas, enfim, gente, fato é o seguinte, Bahia venceu, garantiu ali, se garantiu o empate no próximo jogo, está classificado, e vai vencer o próximo jogo, porque na Fonte Nova o Bahia é um time muito forte, de fato. O único jogo que o Bahia perdeu na Fonte Nova foi contra o Fortaleza, naqueles 3-0. O Bahia vem numa batida ali de 6 jogos sem perder, beleza que não foram grandes adversários, mas de qualquer forma são 6 jogos sem perder. A última derrota do Bahia foi contra o Itabuna, na semifinal do Campeonato Baiano. Tirando isso, só são 3 pontos aí conquistados no Baiano, enfim, Copa do Nordeste, e também agora na Copa do Brasil. E agora o que é que o Volta Redonda tem que fazer no jogo da volta? Fazer o jogo perfeito. Como até conseguiu fazer em alguns momentos do jogo. Marcar bem, vai ter que marcar bem, vai ter que explorar bem os contra-ataques e vai ter que ser muito eficiente. Dá para o Volta Redonda se classificar? Novamente, acho que dá. Mas não acredito nem um pouco que isso vai acontecer, porque falta um pouco mais de refino. E eu acho que a sensação da torcida, refino técnico que eu falo, né? Falta um pouco mais de qualidade técnica. E eu acho que uma boa parte da torcida do Bahia que analisa futebol de forma racional durante o próprio jogo foi que, meu irmão, se o Volta Redonda hoje tivesse Lelê em campo, artilheiro do Volta Redonda na temporada, o Bahia não venceria o jogo, provavelmente. Se o Volta Redonda tivesse um Pedrinho, tivesse um ou outro ali jogador, tal, 2, 3 a mais do que estava tendo, de fato, um mês atrás, o Volta Redonda não perderia esse jogo e poderia complicar a vida do Bahia no jogo da volta, mas enfim, Bahia venceu, o Bahia não tem nada a ver com isso, o que Volta Redonda perdeu de jogador ou não. Bahia fez bem o seu dever aí, fora de casa, de vencer a partida e vai se classificar, cara. Eu disse que vai ganhar o primeiro jogo e vai ganhar o segundo jogo também, tá? Ficaria espantado se o Bahia foi eliminado nessa fase da Copa do Brasil pro Volta Redonda. Enfim, fez seu dever de casa, acho que tem muita coisa ainda para melhorar, o elenco ainda tem muito para crescer,
mas também tem que contratar muito mais, tá, gente? Eu canso de bater nessa tecla porque eu acho que o Bahia tem que contratar mais jogadores para o meio-campo, para a volância, e por aí vai. Mas, meu ponto de vista, tá? Pro ataque também precisa de centroavante. Só Everaldo, beleza, Everaldo, ok. Quer ter ele, centroavante tal, e o banco, não tem ninguém. Arthur Salles é muito ruim, gente. Pode ser que ele cale minha boca no decorrer da temporada, futebol. Mas, pra mim, não me mostra nada que vai evoluir, tá? É isso, gente. Tamo junto. Nem acho que é má fase, não. Acho que ele é ruim mesmo. Pelo menos os jogos que ele mostrou até agora não me agradou nem um pouco, tá? Tamo junto, rapaziada. Abraço aí pra todo mundo. A gente volta aí mais tarde. Valeu.